Mais uma vez, nós saudamos os nossos convidados, agora já percebo alguns, pessoas que não são membros dessa igreja, mas optaram por estar aqui e louvar o nome de Deus aqui neste templo. Já fizemos isto no estudo da palavra, na escola sabatina. O nome de Deus foi louvado através dos hinos maravilhosos que foram cantados. O nome de Deus foi louvado através da música congregacional. E agora, nós vamos louvar o nome de Deus estudando mais uma vez a sua palavra. Quero convidar os irmãos e amigos que abram sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18. Com a Bíblia aberta, gostaríamos de fazer mais uma prece. Grande Pai que estais nos céus, vamos agora estudar a Tua palavra. Pedimos a Tua inspiração para cada um de nós que aqui estamos. Que a Tua palavra possa ser útil para a nossa vida espiritual e também para nossas labutas aqui nessa terra. Pedimos estas bênçãos e agradecemos por Jesus. Amém. 2 Reis, no capítulo 18, a Bíblia nos traz a biografia de mais um rei do povo de Israel. No livro de 2 Reis, a biografia, logo no primeiro verso, está explícita, é a biografia de Ezequias, que estava governando agora uma parte do povo de Deus, a parte chamada Judá, o Reino do Sul. Apenas para que a gente possa situar na memória, nesta época, na época de Ezequias, o grande reino de Israel já havia sido dividido. De um lado, a maior parte das tribos formando o Reino do Norte, cuja capital era Samaria. E a biografia deste homem nos conta que ele assumiu o cargo de monarca no Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém. E logo no verso 2 do capítulo 18, a Bíblia me informa que tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E 29 anos reinou em Jerusalém. Esta informação ela é típica nas biografias dos reis do povo de Deus, sempre mostrando, e a maioria deles assumia o trono ainda jovem. E era o caso de Ezequias. Um jovem, 25 anos de idade, tendo uma enorme responsabilidade sobre sua frente. Não apenas a responsabilidade do governo, mas a responsabilidade de manter e de levar o povo de Deus sempre para mais próximo do Pai, de Jesus. Este era um dos principais papéis dos líderes do povo de Deus. E logo no verso 3, nós temos uma notícia boa. E fez ele, Ezequias, o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Então a biografia desse homem já começa me dando uma boa notícia. No início do seu governo, Deus, e se eu creio que a Bíblia é inspirada por Deus, se eu creio que este texto é aprovado por Deus, eu estou acreditando que Deus bate um carimbo no início do governo de Ezequias. E o carimbo era claro: fez Ezequias tudo aquilo que era correto aos olhos de Deus. E eu fico fazendo uma pergunta para mim mesmo todas as vezes que eu leio este verso. Se Deus avaliasse, e Ele avalia, e se Ele resolvesse me dar uma nota, bater um carimbo, uma chancela da minha vida, ou quem sabe da minha última semana, qual seria o carimbo, se isso fosse registrado na sua palavra, qual seria o carimbo da minha vida na última semana? São avaliações que nós temos que fazer. Será que na minha vida, na última semana, Deus poderia bater este carimbo? Será que na sua vida Deus poderia bater esse carimbo? E fez o José Carlos aquilo que era correto aos olhos de Deus? Esta é uma avaliação do céu. E nesta avaliação, no início do governo, Ezequias passou com nota 10.
E fez Ezequias o que era correto aos olhos de Deus. E a Bíblia começa a dar detalhes aí no verso 4. O que Ezequias fez? Ele derrubou todos os ídolos de Jerusalém e de Judá. Ele colocou abaixo tudo aquilo que desviava a atenção do povo de Judá, para a cruz de Cristo, para o reino de Cristo. E ele fez isso de uma forma tão bem, que no verso 5, a Bíblia me dá um outro veredito. Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve semelhante entre os reis de Judá. Amigos, Deus registra na sua palavra que no início do governo daquele homem, ele era benchmarking, ele era o parâmetro. Ninguém começou um governo em Judá tão próximo, se relacionando de forma tão próxima de Deus como Ezequias. E aí agora a gente começa a projetar o governo desse homem, né? Se eu parasse a leitura aqui e a gente começasse a fazer uma análise de como então teria sido o governo de Ezequias, a gente só poderia prever vitórias, a gente só poderia prever sucesso. Um homem que estava ao lado de Deus, um homem que confiava como Ezequias confiou na palavra de Deus, só podia ter sucesso. E essa é a história previsível, é a expectativa plausível de qualquer um que ler a Bíblia, até aqui no verso 5. Mas de uma forma muito curiosa e servindo de exemplo para todos nós, a Bíblia, dentro da biografia de Ezequias, me coloca o verso 9 do capítulo 18. E aparentemente a gente lê e não entende, porque não tem nada a ver com Ezequias. Por que dentro da biografia de Ezequias, a Bíblia me registra essa história num bypass, numa espécie de aspas? E a Bíblia diz assim: no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, subiu Salmaneser, rei da Assíria, contra Samaria e a cercou. Se você ler rápido, você não vai perceber a incoerência. Mas nós estamos falando de Ezequias. Ezequias era rei do reino do sul, cuja capital era Jerusalém. E dentro da biografia de Ezequias, a Bíblia me fala de uma história que estava acontecendo do outro lado da fronteira. No reino de Israel, cuja capital era Samaria, não era responsabilidade de Ezequias. E a Bíblia continua a me dar essas informações. E ela diz no verso 10, ao cabo de 3 anos foi tomada Samaria. Sim, no ano 6º de Ezequias, que era o 9º de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. E a Bíblia agora, para não me deixar na mão, ela me dá algumas informações sobre as razões pelas quais Samaria foi tomada por um rei, o reino da Assíria, que representava os poderes do mal, representava pela sua crueldade, a sua forma de agir com seus inimigos, representava o poder, as garras de Satanás aqui nessa terra. Por que Samaria foi entregue nas mãos dos representantes de Satanás? E a Bíblia me informa no verso 12 do capítulo 18. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes violaram a sua aliança, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, não ouviram e nem fizeram. Isso que aconteceu do outro lado da fronteira. Eles rejeitaram a palavra de Deus. Eles ignoraram a palavra de Deus. De uma forma deliberada, eles tomaram a decisão de se afastar das bênçãos de Deus. Se afastar da zona de proteção de Deus. Eles tomaram essa decisão, está claro aí no verso 12. E aí eles foram sitiados pelo exército assírio. Amigos, quando uma cidade era sitiada pelo exército assírio, para aquele povo não existia uma tragédia maior. O rei da Síria, e o profeta Jeremias fala isso de uma forma muito explícita, o rei da Síria, o reino assírio, matava com crueldade as pessoas com as quais eles guerreavam. E quando a cidade ficava cercada, e Samaria ficou 3 anos cercadas, 3 anos com a linha de comunicação cortada, 3 anos sem receber abastecimento.
as pessoas morriam de fome. As pessoas enlouqueciam por falta de perspectiva, por falta de futuro. A Bíblia chega a me contar que num desses eventos, homens e mulheres enlouquecidos dentro de uma cidade sitiada pelos assírios, mães chegaram a cozer os seus filhos e se alimentarem das suas carnes para não morrer de fome. Isso era loucura, causada pela dor, pelo sofrimento, pela falta de esperança. Para quem era sitiado pelo exército assírio, a melhor das perspectivas era dar um infarto e ter uma morte rápida. Era a melhor coisa. Se eles pudessem orar e pedir por uma morte rápida, eles pediriam. Amigos, mas o curioso é que essa história está dentro da biografia de Ezequias. Por quê? E se você lê essa história aqui no capítulo 18 de 2 Reis, se você lê essa mesma história lá em Crônicas, capítulo 32, 2 Crônicas, você vai perceber que Ezequias não demonstrou nenhuma reação, nenhuma ação por parte de Ezequias. Tudo bem, não era responsabilidade dele, era do outro lado da fronteira. Tudo bem que ele também não tinha força para fazer muito, o seu exército não era suficiente para vencer o exército assírio. Tudo bem. Mas a Bíblia está me mostrando que Ezequias não teve absolutamente nenhuma reação ao que estava acontecendo com o povo de Deus. Não é porque estava separado pela fronteira que não era povo de Deus, fazia parte de uma mesma grande nação que deveria servir ao Senhor. Mas Ezequias não fez nada. Muitas vezes nós, nas nossas comunidades religiosas, nas nossas igrejas, nós vemos irmãos nossos, pessoas que sentaram nos mesmos bancos que nós sentamos, que cantavam os mesmos hinos que nós cantamos de louvor a Deus na igreja, começam a se afastar da igreja, começam a se distanciar da área de proteção de Deus, e muitas vezes nós agimos como Ezequias, nós não fazemos nada. Talvez a gente pense como Ezequias, mas não é o meu reino, eu sou responsável pelo lado de cá, é do outro lado da fronteira, eu não tenho nada com isso. Muitas vezes nós colocamos como pedra de tropeço para atrapalhar a aproximação de uma alma que está se afastando de Deus, com críticas. Amigos, nós temos que fazer alguma coisa quando um membro da nossa igreja estiver se afastando, mesmo que o máximo que você possa fazer seja orar. E Deus ouve, oração intercessória tem força e tem poder em nome de Deus. Mas Ezequias não fez nada. Nada. E aí no verso 13 a gente entende por que Deus fez esse bypass contando a história de Samaria. A gente percebe a razão de por que estava registrado. No verso 13 está escrito aí do capítulo 18. E no ano 14º, o rei Ezequias, 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, representante de Satanás, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Agora, o problema era dentro de casa. Agora o problema não era do outro lado da fronteira. Agora o problema não era o filho dos outros. O problema agora não era o filho daquela outra irmã que senta do outro lado. O problema agora era dentro da casa de Ezequias. O exército assírio tomou todas as cidades fortes e cercou a cidade de Jerusalém, onde ele morava e a sua família morava. Agora Ezequias tinha que fazer alguma coisa. E o pior é que ele fez. E eu quero convidá-los agora a ver como um homem de Deus toma tantas decisões erradas, vergonhosas. O verso 14 da sua Bíblia é vergonhoso para a história do cristianismo em todas as eras. Mas está escrito, Deus deixou registrado. Está escrito na sua Bíblia, no capítulo 18, verso 14. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, repito, representante de Satanás, a Laquis, dizendo: eu errei. E a Bíblia é lacônica, ela não fala a ele por que ele estava pedindo perdão. O certo é que Ezequias
que deveria ser o representante de Deus entre o seu povo, chega perto do líder, do rei da Assíria, representante de Satanás, e pede perdão, diz que errou. E ele não fala porque errou. E a gente que leu o capítulo 18, começa a imaginar, será que ele está pedindo perdão porque ele fez uma reforma espiritual em Judá? Será que ele está pedindo perdão ao representante deste mundo porque ele derrubou todos os ídolos de Jerusalém? Estaria ele pedindo perdão porque ele reformou o culto no templo do Senhor em Jerusalém? Ele estava pedindo perdão para o representante de Satanás e ele disse que ele errou. Amigos, filhos de Deus não podem e não podem nunca pedir perdão aos príncipes desse mundo, porque nós estamos obedecendo a Deus. Não existe. Alguns anos atrás, um empresário que me conhecia, me procurou. Ele sabia que eu era adventista e ele me contou uma história que ele achou estranha. Ele não era adventista, creio que nem era cristão. Ele me disse que chamou um pedreiro para fazer uma reforma na casa dele. Ele tinha referências daquele pedreiro, chamou o pedreiro fez o orçamento, ele gostou do preço, e ele fechou o negócio com o pedreiro. Ele disse, não, está ótimo, está bom, eu sei, confio no seu trabalho, está fechado o negócio. Quando ele fechou o negócio, o pedreiro olhou para ele e falou assim, olha, mas eu quero falar uma coisa com o senhor antes de começar. E ele, ok, o que é que você quer falar? Eu tenho um grande problema. E ele falou aquilo de uma forma que o empresário disse para mim que ele ficou assustado. Pensou, será que é um criminoso? Será que eu estou contratando um foragido da justiça? E o homem disse de uma forma clara, eu tenho um grande problema. E aquele empresário perguntou assim, até meio receoso, tá, mas qual é o seu problema? Ele disse, eu sou adventista, eu guardo sábado. Amigos, obedecer à lei de Deus é um problema na vida do cristão? Será que nós temos que pedir perdão aos deuses desse mundo, porque nós estamos obedecendo a palavra de Deus? Tudo bem que a gente tem que ser polido, tem que ser educado na forma de comunicar, mas pedir perdão aos príncipes desse mundo, nunca, por obedecer a palavra de Deus. E Ezequias pediu perdão ao representante de Satanás. Mas ele fez pior. Ele fez pior do que isso. Nos versos seguintes nos diz o que ele fez. Ele diz assim, retira-te de mim, e tudo o que você me cobrar eu vou pagar. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Olha o que Ezequias fez. Ezequias quis comprar de Satanás a vitória. Ele queria comprar do representante de Satanás o sucesso, a paz, o conforto para ele e para o seu povo. E ele quis fazer um acordo, um negócio com o representante do inimigo. Eu quero comprar de você, fala o preço e eu pago. E eu digo para vocês que Satanás abriu a boca até no canto. 300 talentos de ouro, de prata, 30 talentos de ouro, mais de 10 toneladas de prata, mais de 1 tonelada de ouro. Amigos, Satanás cobra caro. Quando alguém tenta fazer negócio com o inimigo, tem que se preparar porque ele cobra caro. E o pior é que ele cobra caro e não entrega. E ele não entrega porque ele não tem, não é porque ele não quer. Mesmo que ele quisesse, Satanás não entende de vitória, Satanás entende de derrotas. Ele foi derrotado por Cristo Jesus na cruz do Calvário e ele só sabe de derrotas. Satanás não entende de sucesso, Satanás entende de fracasso. Satanás não pode ofertar a paz, o conforto, porque Satanás só entende de sofrimento, de lástimas, de enfermidades. Nessa época do ano, carnaval no Brasil, quantos estão pagando caríssimo para obter de Satanás sucesso, para obter prazer, para obter paz? E nós conhecemos a história. Não será entregue para eles o que eles estão comprando e pagando caro, porque Satanás não entrega. E a Bíblia me mostra claramente que esse assunto é espiritual, quando no verso seguinte, no verso 15, a Bíblia continua a tragédia que estava acontecendo na vida espiritual de Ezequias. Deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor, e onde? E nos tesouros da casa do rei. Olha o que aconteceu.
para fazer negócio com Satanás. Ele deu tudo aquilo que ele tinha. Foi lá no seu palácio, tudo aquilo de valor que tinha, ele tirou, entregou para Satanás, mas não deu. Ele então foi na casa de Deus e tirou daquilo que não lhe pertencia e que pertencia a Deus, para comprar a vitória e o sucesso. Se este fato estivesse registrado num capítulo da história, há 2.600 anos atrás, já seria uma vergonha e uma desgraça para a causa do Evangelho aqui nessa terra. Mas não está. Infelizmente, ainda hoje, nós, servos de Deus, adventistas do sétimo dia, quantas vezes nós não tentando comprar o sucesso aqui nesse mundo, de uma forma de adorar os deuses da vaidade, os deuses do prazer, os deuses do status. Quantas vezes nós não gastamos tudo o que nós temos? Recebemos o nosso salário e não dá para pagar as prestações, infindas prestações. E nós entregamos tudo o que nós temos para satisfazer os deuses desse mundo. E quando não dá, e geralmente não dá, nós enfiamos a mão naquilo que pertence a Deus. E nós pegamos os nossos dízimos, as nossas ofertas, que não pertencem a nós. E nós entregamos no mesmo pacote para pagar as prestações para os deuses desse mundo, para que a gente possa comprar sucesso e vitória. Amigos, mas a Bíblia ainda me fala que o fundo do poço ainda não era isto. O verso seguinte ainda me dá uma vergonha maior, porque o verso seguinte está escrito aí: foi quando Ezequias, e a palavra que está escrito aí é esta, arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro que ele, rei de Judá, cobrira, e deu ao rei da Síria. A Bíblia é explícita, ela não esconde. Ela diz que aquele homem foi lá e arrancou, a palavra é esta, é pesada, arrancou o brilho da sua religião, o brilho do seu relacionamento com Deus, arrancou e deu de presente para o príncipe deste mundo. E hoje, século 21, para que a gente possa navegar na crista da onda da sociedade do século 21. Quantas vezes nós, cristãos, não estamos arrancando o brilho da nossa religião para ficar bem posicionado no grupo onde que nós estamos? Quem sabe nós flexibilizamos a nossa reforma de saúde, flexibilizamos as nossas palavras e colocamos nos nossos lábios palavras que não são palavras de cristãos. Utilizamos uma roupa ou um relacionamento qualquer que não é propício ao brilho da nossa religião. E como diz aqui o verso 6, nós fazemos tudo isso, colocamos num pacote e entregamos aos deuses desse mundo. E você pode pensar assim, tudo bem, Ezequias deu tudo que ele tinha, que ele não tinha, que estava na casa de Deus, mas pelo menos o rei da Síria ele largou em paz. Deu para ele a vitória e sucesso. Não, não deu. Repito, Satanás não entrega o sucesso porque ele não tem. Não deu. Se você continuar lendo, você vai perceber que as coisas pioraram ainda mais. No verso 17, começa com a palavra contudo. Mais soldados, mais sofrimento. E a partir do verso 19, o rei da Síria, representante de Satanás, começa agora a fazer algo pior ainda. Se Ezequias achava que ele estava no fundo do poço, que não tinha jeito de piorar mais, ele percebeu que ao lado de Satanás sempre tem um jeito de piorar mais. E Satanás agora manda Rabsaqué, um oficial do reino da Síria. E olha o papel desse oficial. Olha o que ele foi fazer em Jerusalém. Os soldados assírios estavam tranquilamente do lado de fora, esperando os judeus morrerem de fome até o momento deles atacarem. Eles não queriam matar com rapidez, eles queriam sofrimento. Mas agora, Rabsaqué, oficial do rei da Assíria, ele agora monta num cavalo e começa a dar voltas no muro da cidade.
Olha o cúmulo da maldade. E o que Rabzaqué fazia? Ele fazia um discurso único, detonando a dignidade do povo de Jerusalém. Detonando a cidadania e o governo de Ezequias. Mas o que ele mais gostava de fazer, está escrito aí na sua Bíblia, era afrontar e blasfemar contra o nome do Deus de Israel. E ele fazia isso muitas vezes. E muitas vezes ele afrontava, muitas vezes ele blasfemava o nome de Deus. Amigos, você pode pensar, mas por que Deus? Se você vê lá no verso 12, aquilo ali é porque o povo de Deus tinha rejeitado a palavra de Deus. O povo de Deus não queria a proteção de Deus. Mas não importa. Satanás aproveitou a circunstância para afrontar o nome de Deus. Quantas vezes no sábado de manhã, homens, mulheres, pegam as suas Bíblias, saem de casa para vir para a igreja, e os vizinhos ficam dando gargalhada. Muitas vezes gargalhadas silenciosas, mas gargalhadas. Está indo para a igreja lá, fala que é crente. Passa a semana inteira xingando palavrão, brigando com a sua esposa, brigando com o seu marido, e agora vai para a igreja, é o crente. Quantas vezes no nosso ambiente de trabalho, na nossa sociedade, a gente não vê o nome de Deus sendo afrontado porque um cristão é reconhecido por todos como alguém que não paga e não gosta de pagar. Eu não estou dizendo alguém que teve um revés na vida e ficou sem pagar algumas coisas. Não, alguém que deliberadamente não gosta de cumprir compromisso e fala que é cristão. Amigos, e curiosamente, os oficiais de Ezequias resolvem tomar uma decisão. Esquisita decisão. Estranha decisão. Está registrado aí na sua Bíblia no verso 26, do capítulo 18. Verso 26. Então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá. 3 oficiais de Ezequias. Disseram a Rabzaqué. Rabzaqué era o homem que estava blasfemando e afrontando o nome de Deus. Olha o que eles disseram. Rogamos-te que fales em aramaico aos teus servos, porque nós vamos entender. E não nos fale em judaico aos ouvidos do povo que está sobre a muralha. Esquisito, né? Não sei se você entendeu, esquisito. Os oficiais de Ezequias agora pedem aquele homem que estava afrontando o nome de Deus e fala com ele assim, olha, você pode continuar blasfemando contra Deus, não tem problema não. Pode continuar afrontando o nosso Deus, não tem problema não. Mas fale em outra língua. Fale em aramaico. Porque é uma língua que ninguém vai entender, só os inteligentes, aqueles que tiveram condição de estudar. Mas peraí, afrontar e blasfemar o nome de Deus em outra língua pode? Cuidado. Muitas vezes alguém e alguns estão em caminhos pecaminosos e dizem que isso é cult. É cult. Outros dizem, não, é pós-modernismo. Eu não estou dizendo que tudo que é cult ou é pós-modernista é pecado, não é isto. O que eu estou dizendo é que não adianta chamar o pecado de nome bonito. Pecado e afronta a Deus é pecado. Não interessa em qual língua, não interessa com qual adjetivo você usa para chamar o pecado. Pecado é pecado. Afrontar o nome de Deus e blasfemar o nome de Deus é pecado. E o que os oficiais deveriam fazer era, pare. Mas eles não fizeram isso, eles falaram, continuem. Mas só que fala agora em aramaico. Mas se você ler aí, você vai perceber que não adiantou nada. O oficial, ele tinha ordens para continuar blasfemando em judaico. Amigos, e aí Ezequias percebe que ele estava não no fundo do poço. Que ele estava no fundo do fundo e muitos outros fundos do poço. E o que uma pessoa faz? Pense comigo. Quando ela percebe que ela colocou o seu povo, colocou a sua vida numa trajetória de desgraça, nenhuma perspectiva, nenhuma esperança pela frente, e ela sabe que a culpa era dela. Ela, Ezequias era o responsável para que aquilo não acontecesse. Ele é que em algum momento deixou de guiar o povo de Judá nos caminhos de Deus.
E como a pessoa faz quando ela chega num momento desse e percebe que toda essa desgraça está acontecendo e a culpa é dela e somente dela? Alguns procuram nas drogas e no álcool uma forma de anestesiar a consciência. Outros chegam até mesmo a pensar em suicídio. Pensam, não tem jeito, eu sou um pecador, eu não tenho nenhuma razão da minha existência, eu sou um fracassado, eu tentei comprar o sucesso e a vitória no lugar errado e a culpa é minha, eu sabia que os caminhos de Deus eram os melhores caminhos, mas eu errei porque eu quis, então eu não presto, eu não sirvo para essa igreja, eu não sirvo para esse mundo. Alguns chegam a pensar, é melhor que eu dê cabo da minha vida. A pergunta é, amigos, o que Ezequias fez? O que ele fez? E a Bíblia registra isso, está na sua Bíblia. Capítulo 19 de 2 Reis. E tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco, e ele entrou onde, irmãos? Na casa do Senhor. É isto que faz um pecador, quando ele percebe que ele está no fundo do poço e que a culpa era dele. A única saída correta, a única solução correta era esta. E graças a Deus Ezequias fez isto. Ele foi para a casa de Deus. Não interessa, não importa o tamanho do seu pecado. Não interessa e não importa o momento da sua vida que você está vivendo hoje, ou possa vir viver no futuro. Nós temos um Deus capaz de perdoar qualquer pecado, desde que nós façamos como Ezequias. Amigos, Jesus, quando esteve aqui na terra, ele fez questão de repetir essa história. O filho pródigo, que havia consumido tudo aquilo que ele possuía e que ele não possuía. E quando ele percebeu que estava no fundo do poço, o que ele fez? Ele lembrou-se da casa do seu pai. E Jesus nos diz, Jesus afirma que o pai daquele jovem estava esperando o tempo todo com os braços abertos. É isso que aconteceu aqui em 2 Reis capítulo 19. Deus estava esperando Ezequias. Deus estava ansioso pela chegada de Ezequias ali na sua casa. Deus queria ver um retorno. Deus estava pronto para agir. Amigos, e Ezequias faz isso da forma mais didática para que nós possamos aprender. Olha o que está escrito na sua Bíblia no verso 14 do capítulo 19. Tendo Ezequias recebido uma carta das mãos dos mensageiros do rei da Síria, o rei da Síria resolveu colocar por escrito todas aquelas blasfêmias. Tendo Ezequias recebido, ele leu a carta, e depois ele subiu à casa do Senhor, estendeu a carta perante o Senhor. Eu acho incrível isso que ele fez, preste atenção. Ele recebeu a carta, ele viu que ele não tinha forças contra o rei da Síria, ele pegou aquela carta e ele levou na casa de Deus, mas ele não mostrou para os sacerdotes. Ele mostrou aquela carta para Deus, e você pode pensar, mas ele falava diretamente com Deus. Não, ele orava como eu e você podemos orar. Deus não falava visivelmente com Ezequias. Ele entrou na casa de Deus e colocou o seu problema de uma forma tangível e física diante de Deus. Meu irmão, se você tem uma aflição na sua vida, e muitos de nós entramos aqui hoje com essas aflições, lembre-se que você está no lugar certo. E você está diante da pessoa certa, que é Jesus Cristo. Basta você fazer como Ezequias, abrir as cartas do inimigo, abrir as cartas da enfermidade, dos problemas matrimoniais, abrir as cartas das dívidas diante de Deus. Você pode falar desses problemas com o pastor, com os anciãos da igreja, pode, mas o ideal e o que você deve fazer é falar com Deus, vir no lugar certo, casa de Deus, falar com a pessoa certa, o nosso Deus. E é isso que Ezequias fez. Ele abriu as cartas diante de Deus e falou: Senhor, olha o que está acontecendo. E a Bíblia é clara em me mostrar como isso acontece. Está escrito aí no verso 20 do capítulo 19. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, palavra de Deus, eu te ouvi.
Eu repito, não são palavras minhas. Se você trouxe para dentro desta casa consagrada, casa de oração, hoje, alguma necessidade, se você trouxe alguma aflição, alguma coisa forte na sua vida, que você sabe que você não tem forças para vencer, e se hoje, aqui nesta casa, você expôs esse seu sofrimento para o seu Deus, eu posso responder para você em nome de Deus. Está escrito na sua Bíblia, não é eu que estou falando. Tudo aquilo que você trouxe e apresentou aqui na casa de Deus, Deus está mandando dizer para você, e talvez foi por isso que você veio aqui nessa manhã, Deus está dizendo para você, eu te ouvi. Amém. Se você acha que não sabe fazer isso, que você tem dificuldade, todas as quartas-feiras nós temos uma reunião aqui de oração, onde você vai poder praticar isto, mas nós temos que aprender a trazer os nossos problemas para diante de Deus, o Deus que pode nos dar a vitória e o sucesso. Amigos, e o que Ezequias faz depois disso? O que Ezequias faz? Dê uma olhada na sua Bíblia, a mesma história lá em 2 Crônicas 32. É a mesma história, só que contada por um outro articulista. 2 Crônicas 32. Ezequias, quando recebe essa resposta de Deus, Ezequias reúne o povo de Judá. E Ezequias agora faz um discurso para o seu povo. Está aí no capítulo 32 de 2 Crônicas, a partir do verso 7. E ele diz, sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que todos os que estão com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Não interessa o tamanho dos seus problemas. E aqui na terra nós vamos ter aflições. Infelizmente, desgraçadamente nós vamos ter aflições aqui nessa terra. Mas não importa o tamanho do seu problema. Do nosso lado existe um Deus poderoso, forte, suficientemente capaz de vencer todos os problemas que o inimigo coloca diante de nós. E a Bíblia é muito clara, ela diz que Deus está disposto a nos ajudar. Aquilo que você pode fazer, Deus está disposto a te ajudar. Você tem que fazer e Deus vai te ajudar. Está escrito aí. Aquilo que você pode fazer, faça e Deus vai te ajudar. Mas no que diz respeito às guerras, Deus não te ajuda. Está aí na Bíblia. Aquelas guerras que você não tem condição de vencer e sozinho você não pode fazer nada, você não vai ajudar. A Bíblia diz que Deus não ajuda, Deus luta, Deus guerreia para você. É Deus que vai para a guerra em seu lugar. Você fica e Deus vai. É isso que Ezequias diz para o povo. O Senhor está pronto para guerrear as nossas guerras. E o que o povo de Deus faz com uma promessa desta? Dê uma olhada no final do verso. E o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias. Amigos, a Bíblia, mais uma vez, ela é cônica, ela não conta, eu diria que a emoção toda que estava no ar. O certo é que aquele povo ficou animado. Aquele povo começou a louvar o nome de Deus. Eles começaram agora a agradecer e a confessar os seus pecados e gritar de alegria. E eu fico pensando, aos olhos dos soldados assírios, o que estava acontecendo lá dentro? Porque nada tinha mudado. Eles continuavam presos dentro do muro. Do outro lado do muro, continuava o exército assírio, os soldados afiando as suas lanças, prontas para pegar aquelas lanças e perfurar os seus corpos. Mas eles estavam comemorando, não tinha acontecido nada. A única coisa que eles tinham era uma promessa. A única coisa que eles tinham era a promessa de Deus. Amigos e irmãos, preste atenção numa coisa. Fé é isto. Ou você crê, ou você não crê. Ou você acredita, ou você não acredita. Deus não deu nenhuma prova para o povo de Jerusalém. Deus não mostrou nenhuma carruagem de fogo. Está aqui, olha, eu vou usar o meu exército, vou usar essas carruagens de fogo. Vocês podem acreditar porque essas armas são potentes. Deus não fez nada disto. Deus simplesmente falou, eu ouvi. Ele nem sequer falou como é que ele ia resolver o problema. E o povo começou a comemorar. Isso é fé. Você tem que ouvir a palavra de Deus e crer. Você tem que internalizar a palavra de Deus e crer.
É isso que o cristianismo ensina, é fé. Ah, mas eu não sei como Deus vai resolver. É problema de Deus. O povo começou a comemorar. Muito provavelmente os soldados assírios achavam que aquele povo estava louco. Eles tinham ficado loucos. Da mesma forma como muitas vezes os médicos ateus percebem um cristão morrendo de câncer e o cristão está louvando a Deus, está cantando o hino e agradecendo a Deus. Eu acho que, imagino que aqueles médicos ateus ficam pensando assim, é louca, ficou louca. É fé. Ou nós cremos, ou nós não cremos. E se você quiser saber o final dessa história, e nem precisava, está escrito aí no capítulo 32, verso 21. Então, o Senhor enviou um anjo. Amigos, parece que tem uma coisa errada aqui. Deus tem milhões e milhões de anjos. O problema do povo de Deus era gigantesco, mais de 200 mil soldados. E a minha Bíblia está dizendo que Deus enviou um anjo. Aquele anjo, o anjo do Senhor que acampa ao redor daquele que o teme e o guarda. Esse, um anjo. E se você lê, que destruiu todos os homens valentes do rei da Síria. Lá em Reis diz que 180 mil homens do exército assírio foram destruídos pela ação deste anjo. Deus tem milhões de anjos à sua disposição, milhões. Deus tem todo o exército do céu à nossa disposição. Mas lembre-se, para vencer os nossos problemas, Deus só precisa de um anjo. Que Deus possa nos abençoar. Que nós possamos sempre estarmos na área e na zona de proteção das bênçãos de Deus. Para que nós possamos sempre e sempre utilizar essa força inimaginável do anjo do Senhor ao nosso lado. Que Deus nos abençoe. É o meu desejo, é a minha oração nesse momento. Gostaria de pedir aos irmãos e amigos que ficassem de pé para uma oração. Senhor nosso Deus, nós somos pecadores e fracos. É por isso que nós estamos aqui, Senhor. Nós reconhecemos que nós não temos forças suficientes para vencer os nossos problemas. Não temos força suficiente nem sequer para proclamar a Tua palavra, para ficar perto de Ti. E é por isso, Senhor, que nós lhe pedimos que derrame sobre nós o Teu Santo Espírito. Ajude-nos, Senhor, a ficarmos mais próximos de Ti. Ajude-nos, Senhor, a ficarmos nesta área de proteção, para que nós possamos ser protegidos por este anjo, pelo Teu anjo. Continue conosco neste sábado, abençoe as nossas vidas. Pedimos e agradecemos por Jesus. Amém, Senhor.